Imprevistos acontecem. É por isso que muitas pessoas optam pela aquisição de seguros. O problema é que nem todo mundo age de boa fé. E tem gente que tenta se aproveitar das seguradoras para conseguir um dinheiro fácil. No fórum de hoje, nós vamos conversar sobre as fraudes contra seguros. Aqui no estúdio do programa, eu recebo o diretor de Relações Governamentais da Confederação Nacional de Seguros, Antônio Mazurek, e o professor e especialista em Direito Empresarial, Washington Barbosa. Agora, antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Muitas pessoas recorrem ao seguro para prevenir situações inesperadas. São diversas as modalidades. Seguro de vida, saúde, de automóveis são os mais comuns. Mas na hora de fazer o seguro, é preciso muita atenção e saber detalhes sobre a cobertura. Muitas vezes, há cláusulas no contrato que não são observadas pelo contratante. É o caso de motoristas que gostam de beber e estão perdendo o direito à cobertura do seguro do carro quando estão embriagados na hora do acidente. Para as seguradoras, ao assumir o volante após a ingestão de bebida alcoólica, o condutor está desrespeitando a lei e, por isso, perde o direito ao benefício. Mas para os tribunais, as corretoras ainda devem provar que o álcool foi determinante para o acidente. Provado o uso de álcool, deixa de ser pago o prêmio para o segurado, não é absoluta também essa regra. Isso é avaliado caso a caso. Hoje em dia tem o teste do bafômetro, tem o teste de exame de sangue, o próprio policial pode fazer uma aferição das condições do motorista. Os consumidores que na hora da compra optam pela garantia estendida, que é um seguro para o produto, também devem ter cuidados. A garantia estendida é a contratação de um seguro num prazo superior a essa garantia ofertada pelo fabricante. Quando ela é vantajosa? Primeiro, que ela tem que ser informada a sua contratação. Segundo, tem que ser informada quais são as coberturas. Terceiro, que o consumidor, antes de contratar, tem que verificar se na cidade dele tem as assistências técnicas nomeadas por essa seguradora para lhe prestar o serviço. Bom, gostaria de começar sabendo do doutor Antônio qual o tipo de seguro que é mais fraudado no Brasil. O mais comum é no automóvel, porque é um seguro de massa e as pessoas realmente se valem das oportunidades. Um sinistro, um acidente, é muito comum ser desviado o foco realmente do que aconteceu para tirar proveito. Quer dizer, troca do motorista, substitui o seguro para o automóvel que não está segurado e assim por diante. Então é muito comum na área do ramo automóvel as fraudes. E é mais difícil também de se identificar que houve uma fraude? É a dificuldade, mas hoje as seguradoras já têm mecanismos automatizados, inclusive, que detectam quando começam a ocorrer sinistros numa determinada região da mesma ordem, é sinal que alguém se especializou em fraudes, e aí é facilmente detectado. Na área do seguro obrigatório, por exemplo, as fraudes diminuíram, apesar de que é um seguro que cresceu muito em número. A frota de veículos em circulação no país hoje já ultrapassa 60 milhões de veículos. E, então, mas é feito o combate permanente às fraudes. Na área do seguro obrigatório, só no ano passado foram negadas 4.700 indenizações por tentativa de fraude. Às vezes você vê até a pessoa, quando acontece uma colisão, a pessoa pergunta: você tem seguro? Não, então vamos fazer pelo seu seguro. Existe um crime aí, não é? Com certeza, existe um crime, e não só um crime do ponto de vista legal, mas um crime do ponto de vista social. O que é que acontece? O seguro, ele trabalha muito fortemente com uma característica que se chama característica do mutualismo. Todos pagam o seguro, todos pagam o seu prêmio, mas nem todo mundo sofre o sinistro. Isso o que é que acontece? As pessoas acabam tendo prêmios de valores menores para ter importâncias seguradas maiores. Você tem o seu carro ali de 70 mil, de 60 mil, de 100 mil, dependendo do carro que você tenha, você vai pagar ali um prêmio que está levando em consideração um grupo enorme de pessoas
que está pagando prêmio também e que não vão sofrer o sinistro. Na hora que eu começo a promover uma fraude no seguro, na hora que eu começo a aumentar a sinistralidade, aumentar a quantidade de vezes que a seguradora tem que pagar aos segurados, isso traz um mal para todo o sistema. Bom o senhor tocar nesse ponto, porque a fraude pode acontecer não só no sinistro, mas também na hora da contratação, não é? As informações que são passadas e que, se não me engano, não são confirmadas nesse primeiro momento, ali configura também uma fraude? Ocorre muitas vezes na informação que não é prestada de forma correta. Agora, o que o professor falou, a questão do mutualismo, toda indenização paga indevidamente não é o prejuízo à seguradora, é aquela carteira no mutualismo que o professor se referiu. Porque isso tem repercussão atuarial no cálculo do prêmio, que é o custo do seguro, no passo seguinte. Vale dizer que todos daquela carteira vão pagar mais porque alguém fraudou o seguro. Então é prejuízo para a sociedade. Agora, uma figura importante nessa história toda, que poucas pessoas conhecem, são as reguladoras que trabalham junto nesse sistema todo de uma maneira muito interessante e que é validando ou não o seu pedido de indenização, não é? A regulação, ela funciona após a ocorrência do sinistro. Se você teve o seu carro abarroado, se você teve a sua casa incendiada, entra a figura do regulador. O regulador é uma empresa terceirizada das seguradoras que vai investigar aquele sinistro. Houve fraude? Qual foi o montante do dano envolvido? As cláusulas, as condições do seguro, o que ele respondeu no momento da contratação, diz respeito, condiz, é verdade com o que está acontecendo agora? Então, libera o sinistro, libera o pagamento. Caso contrário, há a negativa da liberação do sinistro. Mesmo quando há a negativa, houve um crime pela tentativa de fraude? Houve, sem dúvida nenhuma. E ocorrem casos interessantes. Eu vou citar um exemplo. Um cidadão fez um seguro de um veículo, uma caminhonete Pajero. Por concessão, mera concessão da seguradora, o prêmio, que é o custo do seguro, foi parcelado em 5 vezes. Ele pagou a primeira parcela, se não me engano, em outubro, pagou a segunda em novembro, deixou de pagar a terceira em dezembro, a quarta em janeiro, a quinta em fevereiro. O seguro foi cancelado, porque ele não honrou o compromisso perante a seguradora. Em maio ocorreu o furto do veículo. E aí ele foi reclamar a indenização. Passou pela regulação a que se referiu o professor e evidentemente que a indenização foi negada porque não havia mais cobertura para aquele veículo. Ele ingressou em juízo, ganhou a causa em primeira instância, a seguradora recorreu e ganhou em segunda instância. Ele recorreu de novo, subiu à terceira instância e aí houve o julgamento numa turma do STJ. E a decisão foi no seguinte sentido: se determinou o pagamento da indenização do valor do veículo, do valor segurado, valor integral, com desconto das 3 parcelas que não foram pagas. Evidentemente que a seguradora cumpriu a decisão judicial, mas isso causou prejuízo para aquela carteira dos mutualistas, aquela seguradora, que no passo seguinte, evidentemente, que pagaram mais pelo seguro. Então, são tipos de fraudes que ocorrem, a pessoa se vale, muitas vezes de um bom advogado consegue êxito, né, numa causa dessa, dependendo da instrução do processo. Pois não, Austin. Nesse aspecto, um ponto a destacar para o seguro ser cancelado e eximir a seguradora da obrigação de pagar o sinistro, tende a haver a constituição in mora. E no caso específico, a jurisprudência do STJ pacificada que essa constituição in mora ela só existe mediante notificação e notificação por escrito.
Então, não é o simples fato, aproveitando o gancho, lógico, eu não conheço o caso específico que o doutor Antônio Mazurek citou aqui para a gente, mas acontecendo não é pelo simples fato de você estar atrasado na tua parcela do prêmio que o teu seguro é cancelado. Para o teu seguro ser cancelado, você precisa receber uma notificação por escrito da seguradora dizendo que o seu seguro, a partir daquele momento, estará cancelado. Para o que você pode, inclusive, se usar da prerrogativa da chamada purgação da mora. Ou seja, ao receber a carta dizendo que está cancelado, você pode ir lá e pagar as suas parcelas atrasadas e a purgação, né? O purgatório, né? Você pagou o seu pecado. Está em dia, está tudo tranquilo nesse aspecto. O STJ é tranquilo nisso, inclusive porque as seguradoras elas cobram multa por atraso, juros, se eu pagar uma parcela atrasada. Né? Então, não é o simples fato, e isso é importante que todos nós saibamos, que é um conhecimento popular errado. Às vezes você pensa, eita, bati o carro, não vou poder acionar o seguro porque eu não paguei a parcela do mês passado. Errado, errado. Você pode, mesmo após o sinistro, você pode pagar a sua parcela com atraso, com multa, com juros, salvo se a seguradora tiver comunicado por escrito o cancelamento do seu seguro. Perfeito. Nós vamos fazer uma pequena pausa e logo depois do intervalo nós voltamos com mais Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre fraudes contra seguros. Eu gostaria de saber dos senhores qual é a pena para quem comete uma fraude contra o seguro. Qual o tipo específico de crime, qual é a pena prevista? E se há variações de acordo com o tamanho do prejuízo causado? Na realidade, aí nós vamos entrar num aspecto penal, criminal da coisa e dependendo do tipo de fraude, do tipo de documento que foi utilizado, você vai entrar em um tipo de crime, né? Você pode simplesmente ter feito uma automutilação, né? Você pode ter fraudado documentos. Então, para cada tipo de situação, existe um crime específico e uma pena específica. Agora, o importante você ter claro é que você comete uma falta, né? Você comete um crime administrativo, um crime do ponto de vista social contra a seguradora, que vai ser trabalhado e analisado no aspecto civil, inclusive cabendo indenização, a seguradora pode requerer indenização contra isso, como também você tem a avaliação da tua atitude do ponto de vista penal, criminal, que aí o Ministério Público vai também entrar com todas as medidas cabíveis a esse respeito. Existem algumas cláusulas que ainda permanecem comuns nos contratos e que a Justiça tem visto como abusiva, porque nós não temos o hábito, infelizmente, de ler contratos. Eu digo isso de uma forma geral, né? A gente chega e assina, ainda mais quando você tem a figura do bom vendedor, do corretor, que só lhe orienta de uma forma geral do que diz aquele contrato. Só depois, quando você precisa realmente utilizar o contrato, é que vai ser esmiuçado para você e, às vezes, você tem um dissabor de ver alguma cláusula ali que você tinha deixado passar direto. Existem algumas que são comuns, que não deveriam mais estar? Hoje o seguro no Brasil desenvolveu bastante. Há pesquisas de aprovação numa taxa elevada por parte da população, porque as seguradoras cuidam muito da sua imagem institucional e há uma concorrência muito forte. Então, hoje não é mais tão comum a questão da cláusula abusiva, porque a concorrência regula esse mercado. Houve um aperfeiçoamento, né, na lide, nas operações dos seguros. Então, hoje essas questões são menos comuns, me parece, a menos que o professor tenha uma outra visão, que lida mais na área jurídica, que eu não me lembro assim de uma cláusula abusiva mais comum. E o Código do Consumidor também veio socorrer muito as relações entre consumidor e as seguradoras, como só é acontecer em outras áreas da atividade econômica.
Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, você tem a impressão que o consumidor ele tem uma relação de amor e ódio com o seguro. Ele se sente, às vezes, tentado a fraudar porque ele acha que o seguro é tentado a não lhe pagar o que deve. Dependendo, lógico... Não que justifique, né? Né? De forma alguma, os erros dos outros nunca vão justificar os seus, né? Mas o doutor Antônio Mazurek está certíssimo. O Brasil, nos últimos 20 anos, de 96 para cá, tem evoluído muito no mercado de seguridade. Tanto aí quando a gente fala dos seguros de patrimônio, seguro de vida, como também da parte de previdência. O crescimento é assustador, né? Como deveria ser até pela própria estabilidade econômica. Agora, nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que ter alguns cuidados com isso. Ainda existe aquela velha questão de, na hora de você receber, você ter certas dificuldades em receber. Isso tem melhorado? Vamos ser justos, tem melhorado. As seguradoras saíram da época da pedra com muito papel e hoje estão informatizadas, digitalizadas, e o processo é bem mais rápido e bem mais sério. O problema reside mais nas informações erradas e na falta de conhecimento. Agora, existem algumas situações que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos um caso que, inclusive, foi assunto grande, é assunto sempre, que é a questão da lei seca. A questão de beber e dirigir, né? Muitas seguradoras têm negado o pagamento do seguro de automóvel quando a pessoa está embriagada, sob a pecha de que agravou o risco por conta da embriaguez, né? Esse tema ele tem sido discutido nos tribunais e temos tido decisões muito interessantes a respeito. Porque se a embriaguez ela não é uma embriaguez permanente, se foi uma situação corriqueira, uma situação ocasional, tanto o seguro de vida quanto o seguro de patrimônio ele deve cobrir, né? Ele deve cobrir a situação. Um outro aspecto também interessante é a questão do suicídio. Há uma certa rejeição ao pagamento do seguro de vida quando o segurado se suicidou. Mas veja, nenhum suicídio é premeditado. Nenhum suicídio é uma coisa feita em sã consciência. Para a pessoa se suicidar, ela não está no seu estado normal, tá? Muitas vezes, a pessoa pagou o seguro de vida por 20, 30 anos e aconteceu uma situação, acabou por cometer o suicídio. Então, as seguradoras tentavam, né, negar esse tipo de pagamento e, primeiro, do ponto de vista de uma construção jurisprudencial, isso foi colocado, graças a Deus, e pelas boas mentes dos ministros que lá estão, foi colocado por terra e se libera o pagamento, mesmo em caso de suicídio. Mas nessa mesma linha, a automutilação também não entraria nesse caso? Não, porque aí a automutilação, geralmente, ela é feita de maneira consciente, né? Ali é aquela história, às vezes até premido por uma situação específica, premido por uma situação financeira delicada, premido por algum problema familiar, a pessoa se automutila, mas é intencional. Ela pode ser um atenuante do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista civil, do ponto de vista do direito securitário, não seria um atenuante, porque não houve qualquer tipo de risco gerado, né? Ele mesmo que cortou a mão, cortou o dedo, cortou o que for. Doutor Antônio, a gente está falando muito do varejo. Deixa eu falar, nós estamos agora num período de grandes obras no país. Também há um risco de fraude sendo cometidas por grandes empresas, ou isso é coisa que fica estritamente ligado aos pequenos usuários de seguros? Ocorrem casos, mas são casos assim isolados, não são tão frequentes. Existem seguros que cobrem, por exemplo, os riscos das grandes obras, como o seguro garantia, está desenvolvendo bem, apesar de uma barreira no nosso arcabouço jurídico. Precisaria uma atualização da legislação que rege esse tipo de seguro. Mas é um seguro que pode ajudar muito no desenvolvimento do país, é utilizado em outros países. Nos Estados Unidos só existe essa modalidade de garantia nas grandes obras. A nossa legislação prevê 3 tipos de garantia. A
calção em dinheiro ou títulos, fiança bancária e o seguro-garantia. A limitação no seguro-garantia está porque a lei prevê um limite máximo de apenas 5% sobre o valor da obra. Isso não tem permitido que essa modalidade deslanche mais. Tem crescido, mas poderia crescer bem e consultaria melhor os interesses do próprio país, sobretudo nas obras públicas. Né? 5% no caso que nós tivemos, por exemplo, uma queda da cobertura da Fonte Nova, não faria sentido, né? 5% da obra não cobriria. Deixa de ser interessante o seguro. Mas... Ele seria voltado mais para que situação, esse valor pequeno de 5%? É preciso resgatar, digamos, o conceito do seguro, o objetivo do seguro, esse ramo de seguro. Ele se destina a garantir a execução cabal da obra, quer dizer, uma obra contratada, o seu projeto tem que ser executado na plenitude. Se a obra for interrompida por qualquer razão, inviabilização, por exemplo, da construtora, que pode ocorrer, não é muito comum, mas pode ocorrer, o seguro garante a conclusão da obra e depois vai discutir de quem é a conta. Então, o seguro é eficiente porque existe o mecanismo do resseguro, do co-seguro. Então, o risco é diluído e é por isso que é uma invenção da humanidade muito inteligente. No caso de uma suspeita de fraude, doutor Washington, a quem cabe o ônus da prova? O ônus da prova na suspeita é de quem o alega, no caso específico da seguradora. Né? Então, se eu tenho uma suspeita de que aquele seguro ele foi fraudado, a seguradora ela tem de se municiar dos documentos, das provas, dos meios de prova específicos para comprovar aquilo. Tá? É o papel da reguladora. A reguladora ela faz exatamente isso. Ela vai investigar, ela vai atrás do prontuário que vai provar que você tinha uma doença pré-existente, que você só fez o seguro de vida porque foi ao cardiologista e disse que teu coração estava para pifar a qualquer momento. É aquela pessoa que vai provar que a obra caiu, o prédio caiu porque você usou material de péssima qualidade, você botou mais areia do que cimento. É isso que a reguladora vai fazer. Lógico, apoiada por laudos periciais e por laudos técnicos. Mas só me permita, voltando ao aspecto do seguro-garantia, o seguro-garantia é muito importante para o país e não tem sentido ele ter essa limitação. E vamos separar bem, existem duas coisas. Uma coisa é o seguro-garantia, que é o seguro da execução do que foi contratado. Não vamos nem falar em obra, né? Pode ser até um outro tipo de contratação, até mesmo uma terceirização de serviços, né? Da execução que foi contratado. E, de outro lado, nós temos o seguro de riscos de engenharia, que faz com que a empreiteira fique responsável por, no mínimo, 5 anos após a conclusão da obra, pela sua rigidez, pela sua perfeita utilização. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o diretor de Relações Governamentais da Confederação Nacional de Seguros, Antônio Mazurek, também com o professor especialista em Direito Empresarial, Washington Barbosa. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.